Bem-vindos à aula de Fisiologia da Coagulação do curso de Fisiologia Veterinária. O objetivo dessa aula é que no final dela você seja capaz de, pelo menos, de compreender as bases do processo fisiológico da hemostasia, seja capaz de contextualizar alguns princípios aqui apresentados no cenário clínico e na investigação científica e integrar esses conceitos estudados com o que você vai discutir em outras disciplinas. Eu vou apresentar primeiro um vídeo. Ele é um vídeo introdutório com algumas etapas e uma visão geral da coagulação. E isso vai facilitar um pouco a gente discutir ponto a ponto cada uma dessas etapas. Então prestem bastante atenção nesse vídeo. At the site of vessel injury, the first platelets arrive to start sealing the wound. Então existe uma lesão vascular e essas plaquetas se aderem para fazer um tampão. Isso ocorre por duas vias, a intrínseca e a extrínseca, que vão se juntar. Isso inicia com a exposição de algumas moléculas, como o fator tecidual, que forma um complexo com o fator 7. Isso é exposto do tecido quando ele é lesado, se ligando ao fator 10 e ativando, virando fator 10 ativado. E aonde o fator 10 é onde as vias extrínseca e intrínseca se unem. Isso é uma cascata, então os fatores vão sendo ativados e ativando os próximos. E com isso a gente vai ter a ativação ali do fator 10, né? Então pela via extrínseca, a gente já tinha visto a intrínseca. E aí esse fator 10A vai ter uma função muito importante de converter a protrombina em trombina. Com isso a gente vai ter a molécula ali da trombina, a molécula central para a coagulação. Com essas moléculas você tem mais ativação de plaquetas e aí a formação de fibrina também, a conversão do fibrinogênio em fibrina. E essa fibrina vai formar uma rede que vai conter esse tampão, esse coágulo, que não só vai ter células plaquetas, mas também outras células, como células vermelhas, leucócitos, enfim. Aqui ele já começa a falar da intervenção terapêutica, a gente vai pular essa etapa. Então, a primeira coisa que é importante, depois de a gente ter essa visão mais geral, é entender que os termos hemostasia e coagulação, eles não são sinônimos. Frequentemente a gente ouve esses termos serem usados de uma forma intercambiável, mas eles não são. A hemostasia, ela é a interrupção do sangramento. Tá? Então é estasia de parar, hemo de sangue. Então é para parar o sangramento. Então é cessar a perda de sangue a partir de um vaso lesado. E o processo de coagulação é um processo bem específico. Ele é o processo, né, de se transformar um líquido em uma massa sólida ou semissólida. Então, em parte, a hemostasia depende do processo de coagulação, mas a coagulação, a gente até fala isso de uma maneira informal, mas a coagulação não é o processo todo de hemostasia. O processo todo deve levar esse nome aqui. A hemostasia, a gente brinca que ela é o cão de guarda, né, para o dano vascular. Então ela está sempre lá, atenta, olhando, para que quando você tiver um dano vascular, uma perda na integridade dessa estrutura, e sejam em lesões pequenas, enfim, agudas, ou lesões até mais profusas, esse mecanismo aqui de hemostasia, de fazer parar o sangramento, é um mecanismo garantidor de vida. Se você perder a sua volemia, você vai fazer uma hipovolemia, consequentemente uma hipotensão e perda de fluxo sanguíneo para os seus órgãos. E, obviamente, a coagulação, a hemostasia, ela é uma medida temporária para a interrupção do sangramento. Se a gente tem lesões muito extensas, e mesmo em lesões menores, a hemostasia ela contém o sangramento, mas a gente depende depois de um processo de reparação tecidual, que isso vai acontecer fisiologicamente, ou então o próprio médico, o veterinário, vai acabar intervindo para reparar esse dano, como por exemplo a ruptura de uma artéria de grosso calibre.
A hemostasia vai atuar, mas não necessariamente ela vai resolver o problema, se você tiver uma ruptura de um vaso muito extenso. E a relevância desse tema é muito grande. Cada vez mais se estuda isso, não só na medicina quanto na veterinária. Os distúrbios coagulatórios, distúrbios da hemostasia são bastante prevalentes em diversos cenários na medicina veterinária. Então a gente tem processos, né, patológicos, alterações. Então trombose, por exemplo, associada a distúrbios de hemostasia. Hemorragias são um desafio muito grande na rotina de quem trabalha com emergência, nos centros cirúrgicos também. Então entender esse processo melhor tem uma relevância cada vez maior. Além disso, muitos processos patológicos, muitas doenças, acabam influenciando muito na hemostasia e com isso podem ter atividade pró-coagulatória ou anticoagulatória. E aí a gente tem que entender. Ao mesmo tempo que ele é um tema muito antigo, se a gente procurar artigos aí, por exemplo, sobre um tema bem específico da hemostasia, como a coagulação intravascular disseminada, que é uma síndrome de importante morbimortalidade, a gente vê artigos aí já da década de 50 explorando esse tema e até hoje, enfim, a gente encontra muitos artigos sendo publicados porque ainda é uma síndrome bastante desafiadora. Então, um número muito grande aqui só numa base de dados e sobre um tema bem específico da hemostasia, sobre uma alteração, a gente vê um número de publicações científicas muito grande. Então é um tema ao mesmo tempo antigo, mas também muito atual, porque a gente ainda tem muitas lacunas no conhecimento científico dessa área, principalmente na veterinária. Até sugiro que quem goste da área, estude, busque os guidelines que a gente tem, o consenso, né, que se chama estudo curativo. Então, um estudo sobre a recomendação de uso de tromboprofilaxia, né, de antitrombóticos. É um estudo muito legal publicado no Journal da VEX, que é uma revista de emergência e cuidados críticos veterinários. Então, muito interessante para quem está estudando a fisiologia tentar fazer uma correlação com a prática clínica e olhando os guidelines acaba sendo uma oportunidade muito boa, que é um artigo um pouco mais simples de você ler. Então é um tema muito antigo e muito atual, ao mesmo tempo a gente vê publicações aí, como eu mostrei, desde 1951 sobre um tema bem específico, que é a CID, a coagulação intravascular disseminada, mas se a gente falar de hemostasia em geral, tem coisa muito mais antiga, com certeza. Então vamos tentar entender o básico desse processo. Existem 3 passos básicos para que ocorra a hemostasia. O primeiro é uma atividade de espasmo vascular, ou seja, o vaso ele precisa se fechar, então na hora que ele tem uma lesão, uma perda na integridade, o que acontece é que esse vaso vai estreitar a sua luz. Lembra que o vaso tem musculatura lisa e com isso ele vai fazer uma contração e faz um espasmo. Esse espasmo ajuda a aproximar os bordos. E aí a gente vai ter uma formação de um tampão de plaqueta nessa região, né? Então as células se acumulam, como vocês viram naquele vídeo, e aí existe o processo de coagulação para essa massa que vem, né, de um componente líquido com alguns componentes sólidos, semissólidos, para que forme um grande coágulo, que é um componente semissólido. As plaquetas, que de fato são um personagem central nesse processo, elas na verdade elas são fragmentos de células, né, dos megacariócitos, que são as células que dão origem às plaquetas, e as plaquetas são fragmentos desses megacariócitos, né, que são células muito maiores, e são protagonistas, mas muito importante isso aqui, elas não são as únicas responsáveis. Então existe um erro clínico muito frequente por parte do veterinário, que é ao olhar um animal com a plaqueta normal no seu hemograma e considerar que a coagulação, a hemostasia, está totalmente funcional. Isso não pode, não é uma inferência direta. É claro que ter a plaqueta normal é um passo muito importante, mas a gente não deve considerar que existem várias outras alterações, outros distúrbios que podem cursar com disfunção na hemostasia e que mesmo com a plaqueta estando normal. Então, uma pessoa tem em média 250 milhões de plaquetas circulando em cada ml de sangue, né? E existe uma molécula que estimula, né, um hormônio que estimula a produção de plaqueta, que se chama trombopoetina, produzida pelo fígado, estimulando a formação, e existe ainda uma retenção de plaqueta muito grande no baço, que pode ser liberada de acordo com alguns estímulos. Essas plaquetas, elas são esses fragmentos celulares que duram poucos dias, então em cães e gatos de 5 a 7 dias de duração, e depois disso elas são removidas por macrófagos, então existe um turnover muito importante, são células rapidamente renovadas.
elas são muito ricas em actina e miosina, e isso permite a sua contração. Vocês já viram nas aulas de fisiologia muscular que actina e miosina são as proteínas que participam lá da contração. Então aqui uma foto de microscopia eletrônica das plaquetas inativadas e delas ativadas, com toda essa mobilidade que é permitida para elas mudarem a sua conformação e com isso facilitar a sua ação. Então elas são fragmentos celulares anucleados também, então plaquetas não têm núcleo, mas elas têm organelas e sistemas enzimáticos para produzir ATP, que é energia, e sintetizar algumas substâncias também. Então é importante lembrar que elas são anucleadas, porque a capacidade delas para algumas funções celulares é mais limitada. Esse primeiro evento, que é o espasmo vascular, o que ele vai fazer? Quando você tem um fluxo muito grande no vaso e você tem a ruptura a perda dessa integridade, ele faz essa contração muscular. Com esse espasmo ele fecha a luz, e fechando a luz, o que acontece? Tem uma desaceleração do fluxo sanguíneo, uma perda de fluxo para essa região, já que a luz do tubo vai ficar menor, e com isso vai facilitar também a adesão de superfícies opostas do endotélio, minimizando essa perda de sangue. Então esse é o primeiro passo. E aí vai ser formado um tampão de plaquetas. Então a gente tem nessa imagem ilustrativa com uma lesão aqui na parede do vaso. Aqui a gente está no interstício, aqui a parede do vaso, o endotélio, e aqui o lúmen do vaso. Então isso aqui tudo é a luz do vaso. Com a ruptura por um traumatismo, por exemplo, isso é importante lembrar, acho que me veio à cabeça essa observação agora e, enfim, acho importante fazer. A gente pensa às vezes, principalmente quando a gente está começando ainda a estudar a fisiologia veterinária, de que ruptura de vaso é algo que só ocorre de uma maneira, vamos dizer, patológica, ou seja, você sofreu um acidente, o animal sofreu um corte, enfim, teve uma causa mecânica muito intensa e direta e rompeu um vaso, mas não é bem assim. Vasos estão sendo rompidos com uma grande frequência no nosso corpo, mas é claro que vasos muito pequenos, nenhum que cause uma hemorragia importante, mas pequenas rupturas vasculares são bastante frequentes no nosso corpo, e o processo de hemostasia e de reparação tecidual ele está acontecendo o tempo todo também. Então não é um processo só que a gente observa em situações patológicas, tá? A hemostasia ela faz parte da fisiologia mesmo do indivíduo. Então, com essa lesão vascular, você tem exposição de colágeno no local. Com isso, a gente tem também a síntese de algumas outras substâncias, como, por exemplo, tromboxano, né? E a liberação de ADP. E aí, isso vai facilitar toda esses mensageiros, eles vão formar um conjunto de substâncias, uma sopa mesmo de substâncias, que vão ativar outras plaquetas que estão passando pelo local. E aí, com isso, esse tampão vai se formando. Essas plaquetas vão formar esse tampão que vai crescer cada vez mais, vão liberar mais substâncias que vão atrair cada vez mais plaquetas. E aí, o que acontece é que quando o endotélio estiver normal, com isso vai ter também a liberação de algumas outras substâncias anticoagulatórias, porque obviamente não faria sentido você ter uma ruptura de um vaso, forma o tampão vai crescendo, 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 crescendo. Em algum momento ele iria impedir o fluxo nesse vaso. Não é esse o interesse que você tem. Se você tiver impedimento do fluxo de um vaso, esse vaso vai ficar inutilizado e o sangue que chega até determinado local por ele vai ser cortado. Então existem também mecanismos de anticoagulação no endotélio normal para que isso não fique acontecendo o tempo todo de maneira desregulada. Então aquele é o primeiro passo, né? A adesão plaquetária. Então depois de uma lesão endotelial, esse tampão ele é formado por plaquetas que vão se agregar em 3 estágios e são mediados por receptores de superfície. Isso aqui seria a plaqueta, né? Então a célula, e com aqui o tecido, né? Um endotélio lesionado. Então a gente tem do endotélio a liberação, a exposição por causa da ruptura e a liberação de alguns fatores, como por exemplo o fator de von Willebrand, super importante, né? O fator de von Willebrand. A gente inclusive tem um distúrbio, uma doença de origem genética, de caráter hereditário, mais prevalente em algumas raças, como por exemplo no Doberman, salvo engano no Rottweiler também, em que eles têm deficiência na formação desse fator aqui, do fator de von Willebrand, e com isso eles acabam tendo muita dificuldade de fazer o processo de hemostasia e podem ter
hemorragias aí duradouras, violentas e até mesmo fatais, porque eles não conseguem liberar esse fator. Então é um fator que é liberado diretamente aqui do tecido, do endotélio, e que vai facilitar a adesão em receptores da plaqueta. Então a plaqueta tem esses receptores também que vão se ligar às estruturas expostas e moléculas liberadas pelo endotélio. Então existem vários processos, vários receptores, várias moléculas. Eu não cobro que vocês tenham um conhecimento muito extenso detalhado de todas as moléculas, os receptores, isso já é um tópico um pouco mais avançado, mas essa estrutura básica da adesão plaquetária ao endotélio é importante de vocês conhecerem, né? Tudo isso vai contribuir para a formação de trombina, né? Que é uma molécula que vai ativar mais plaquetas e outras células e com isso contribuir para a formação desse coágulo e estabilização desse tampão, porque ela vai permitir a conversão do fibrinogênio em fibrina, que vai formar aquela rede que a gente mostrou no vídeo para vocês, que é o que vai segurar esse coágulo aqui. Esse tampão é formado só por plaqueta? Não. Existe também a contribuição de eritrócitos, células vermelhas. Então, pacientes com tromboembolismo, ou seja, que formam esses trombos de uma maneira desregulada, eles frequentemente têm coágulos com muitos eritrócitos, tá? Inclusive, isso até pode dificultar essa dissolução através de fármacos. Então, a gente observa e estudos relativamente mais recentes mostram que há também uma retenção ativa de eritrócitos, então não é só uma captura passiva, tá? Pela ativação né, do fator 13 na unidade alfa da fibrina, tá? Que é o fator estabilizador da rede de fibrina. Existem alguns artigos sustentando né, esse fato de que essas células vermelhas podem ser captadas também. E esse fator 13, então, vai mediar essa retenção de eritrócitos no trombo. Isso ajuda a dar aquela cor avermelhada, né? As células vermelhas vão dar a cor avermelhada desse coágulo. E com o tempo, esse coágulo também vai fazer um processo de retração, tá? Então, essa rede de fibrina ela vai se retraindo e com isso algumas células vão sendo liberadas ou vão sendo destruídas. Tá? Então, a coagulação, o processo de transformação de um líquido em uma massa semissólida, é uma ativação bem sequencial de zimogênios. Zimogênios são substâncias que dão origem a enzimas, tá? Que são clivados por proteases, então enzimas que quebram proteínas ativas, e o processo final vai culminar nessa proteína chamada trombina, que vocês viram lá no vídeo no início, que vai permitir né, a chegada de mais plaquetas e também a conversão do fibrinogênio em fibrina, e posteriormente você vai ter a degradação do coágulo através do processo que a gente chama de fibrinólise. Então, lise de quebra, fibrino de fibrina. Então, a quebra dessa rede de fibrina, que é o que sustenta o coágulo, porque obviamente uma hora esse coágulo ele tem que se desfazer, esse tampão tem que se desfazer. O momento em que o vaso for reparado, em que ocorrer a reparação tecidual, você já não precisa mais desse coágulo. Então, como que ele é formado? Existe essa transformação de sangue líquido em um gel sólido, que a gente chama de coágulo, vermelho por causa da presença de eritrócitos, que a gente discutiu agora há pouco. Existe a conversão do fibrinogênio em fibrina, então esse zimogênio vai gerar a fibrina, que é catalisado, essa conversão é catalisada pela trombina, e essa rede de fibrina é o que vai segurar as células lá naquele local. Essas ligações fracas vão se intensificar, catalisadas pelo fator 13, que é o fator estabilizante, o estabilizador da fibrina. E a trombina, que é uma molécula com papel muito central, se a gente pegar na cascata né, da coagulação, ela tem vários papéis, então a gente já falou que ela estimula a conversão do fibrinogênio em fibrina, ela ativa essa rede de fibrina estabilizadora, né? Ela aumenta a ativação de mais protrombina, então existe aqui na cascata, a gente mostrou, conversão do fibrinogênio em fibrina, estimulando a conversão, aumentando ainda mais, né, um feedback positivo, quanto mais trombina, mais ativa a conversão de protrombina em trombina. Esse aqui é o zimogênio, esse aqui é a proteína. Então, quanto mais trombina, mais ativa, mais trombina, mais ativa, mais trombina, mais ativa. Então, ela tem esse fator super importante, além de promover também né,
ativar, né, esse fator 13, que é o fator estabilizador da rede. Então ele vai pegar essa rede e vai manter essa rede mais estável por mais tempo. E ainda consegue aumentar a agregação de plaqueta, porque a própria trombina, a plaqueta, responde a esse aumento de trombina, aumentando a agregação e aumentando a sua chegada ali no sítio de ruptura vascular. E com isso você tem todo o início da cascata, a secreção de fator plaquetário, tudo isso, mais formação de protrombina e mais liberação de trombina. Então, de fato, é uma cascata que se sustenta, né, e que em algum momento ela precisa ser interrompida também. Então, existem vários gráficos, eu não vou entrar, né, em todos eles aqui, em todas as vias, né, nas duas vias de maneira muito detalhada, mas aí fica a dica para o estudo, sugiro que vocês busquem, né, imagens, vídeos, enfim, que possam facilitar essa compreensão da cascata. Então, tanto pela via intrínseca, em que a gente tem ativação, né, dos fatores 12, 11 e 9, né? E também pela via extrínseca, que a gente tem o fator 3, né, o fator tecidual, e tem também a ativação do fator 7, né, em fator 7A. Então são as vias que a gente tem, né? Então aqui o 12, o 11 e o 9, né, sempre passando para ativado, nessa cascata, um vai ativando o outro, né? O ativado anterior vai ativar o próximo, então uma cascata mesmo. 12, 11 e 9, e tem o fator 8 também, né? Que é o fator anti-hemofílico. Eles vão atuar e tudo isso vai se unir aqui, né, nesse momento da conversão do fator 10 em 10A. Então essas duas vias se encontram aqui, na conversão do fator 10 em 10A. Esse 10A, como a gente viu, vai converter, né, catalisar a reação da protrombina em trombina. Então, existem várias imagens, vários vídeos na internet, não é uma coisa muito fácil de você decorar essa cascata, mas também não é impossível, então utilizem ferramentas aí, como por exemplo o Anki, né, pegando os gráficos, colocando etiquetas. Isso ajuda muito vocês a conseguirem decorar essa cascata e entender pelo menos esses principais fatores, né? Então aqui a gente tem, ó, na via extrínseca, quando eu mostrei, né, fator 12 sendo convertido em fator 12 ativado, 12 é o fator de Hagman, o fator 11 sendo convertido em fator 11 ativado pelo fator 12, o fator 11, né, então, ele vai, através do cálcio, né, que é o fator 4, intermediado, se é que a gente pode dizer assim, ou facilitado pelo cálcio, ele vai converter o fator 9 em 9 ativo, né, e o 9 ativo vai favorecer, como eu botei aqui, a conversão do 10 em 10 ativo. E na via extrínseca, o que a gente tem, como eu mostrei aqui, então, o fator 7, né, ativando lá e o fator tecidual, né, ativando também a conversão de protrombina em trombina, e facilitando toda a ocorrência dessa cascata. Então é importante que vocês conheçam essa cascata, existem várias imagens, vários vídeos na internet, sugiro que vocês busquem por fontes diferentes, para que isso facilite também a compreensão, né? Ao invés de vocês ficarem só em uma imagem para tentar entender isso. E essa cascata, ela é amplificada e em alguns momentos ela deve ser limitada, né, em outros locais. Então existem esses fatores de coagulação, essas proteases e cofatores que vão atuar de maneira conjunta para poder também facilitar ou dificultar, né, a formação desses outros fatores, né, em sequência. Então aqui só a ação do fator tecidual, né, a gente já comentou o fator tecidual, o fator 3, na imagem anterior, como que ele atua e quais as vias que ele consegue interferir também, facilitando a formação de outros fatores da coagulação, da hemostasia, né? E então essa ativação, como que ela se dá? Existe o insulto inicial no vaso, né, perda da integridade desse vaso, a exposição do fator tecidual, né, e do colágeno ativando essa cascata, aderem às plaquetas, né, a macromoléculas no subendotélio, que é essa camada que está aqui, e vão se ativar, essas plaquetas ativadas vão liberar ativadores de plaquetas próximas, então vão recrutar plaquetas que estão próximas na circulação,
Com isso, a gente vai ter a formação do tampão hemostático primário, que é o que tampa mesmo e faz parar de sangrar. E com isso também um aumento da ativação do sistema através da cascata, que a gente acabou de mostrar, facilitando, né, a chegada e a formação dessa rede fibrina e estabilização. Com isso, a gente tem um surto nessa geração de trombina, que é o fator 2 ativado. Então, o fator 2 é a protrombina, o 2A é a trombina, e essa trombina facilita a conversão do fibrinogênio em fibrina, ativando as plaquetas, retroalimentando. E esses filamentos de fibrina, através da ação do fator 13, que é o fator estabilizador da rede fibrina, vai manter essa rede segurando o coágulo ali no local até que você tenha um processo de reparação tecidual. E aí esse coágulo, em algum momento, ele vai se retrair, porque essas plaquetas vão se contrair lá dentro desse coágulo, retraindo essa malha de fibrina, comprimindo o coágulo, aproximando os bordos do vaso. Então, os bordos do vaso se aproximam para facilitar essa reparação tecidual e a redução também do sangramento. Existe um líquidozinho que sai, né, nesse momento de retração do coágulo. Qualquer um que já teve um machucado aí no joelho, você rala o joelho, alguma coisa, você observa que sai um líquidozinho claro, né, depois de formar o coágulo, se você deixar ali aquela casquinha. E aí o que sai dali é o soro, que é basicamente plasma sanguíneo, sem fibrinogênio e sem outros fatores de coagulação, e sem as células. Então é só aquele líquidozinho que sai, que todo mundo já deve ter visto aí em algum ralado, por exemplo, no joelho, no cotovelo, quando caiu. Esse coágulo ele precisa se dissolver, porque obviamente ele não pode ficar ali o tempo todo, então ele tem uma função temporária. Então essas plaquetas vão facilitar também a chegada de fibroblastos, que são células que vão facilitar a cicatrização, né? Então dando origem a fibrócitos. E a plasmina, que é uma enzima fibrinolítica produzida no fígado, né? Ela vem de um precursor, um zimogênio, que é o plasminogênio. Ela, aos poucos, ela faz um papel como se fosse uma tesoura. Né? Deixa eu ver se consigo desenhar uma tesoura. Tá bom, assim. Que vem cortando essa proteína da plasmina. E com isso você desfaz essa rede, as células são liberadas. Né? Isso é ativado principalmente pelo fator 12. E por fim, os leucócitos vão fagocitar esse resíduo, essas células que sobraram, que foram liberadas, proteínas, tudo isso. Eles vão fazer a fagocitose do resquício. Né? Aquela casquinha que a gente observa, né, na ferida, né? E sai primeiro aquele soro e depois essa remoção, como ela é mais lenta, a gente observa esse sangue não oxigenado no local que fica ali, e com isso a gente tem a coloração mais arroxeada, que é aquele pequeno hematoma ou equimose, né, dependendo da extensão e da profundidade, que ficam ali no local e a gente observa depois de uma ferida. Então esses mecanismos eles se ajustam de forma constante, favorecendo e dificultando a coagulação e a fibrinólise, dependendo do que você precisa, né? Tanto se você tem um sangramento, o que você precisa, né? Então iniciar essa cascata, amplificar essa cascata, e quando você tem a formação do coágulo, você precisa dissolver, né, esse coágulo em algum momento depois que tiver a reparação tecidual. Então são mecanismos opostos, mas que atuam para você ter um balanço, né, homeostase desse processo. Se a gente colocar o nosso sangue em um tubo de ensaio, né, um tubo de ensaio sem nenhum anticoagulante, esse sangue vai coagular em torno de 4, no máximo 8 minutos. Né, salvo engano, o tempo médio de coagulação, por exemplo, do cão é 4,7 minutos, alguma coisa assim. Né? Porque em contato com o vidro, esse sangue vai ativar o fator 12 e vai estimular o início da via intrínseca. Então, lá fatores 12, 11, 9, né? E o 8 também. E aí, se você adicionar no tubo um agente quelante do cálcio, lembra que o cálcio é o fator 4, então se você colocar o EDTA ou o citrato de sódio, por exemplo, ele impede a ação do cálcio, e sem cálcio você não consegue coagular. Vocês viram lá na imagem da cascata de coagulação que o cálcio é um íon essencial para a coagulação. Se você jogar cálcio de novo, esse sangue coagula novamente. Tá? Então a gente consegue recoagular, né, esse sangue, caso a gente adicione o agente que foi retirado, que era essencial para essa cascata.
Tá? E, bom, então por que o sangue não coagula o tempo todo? Né? Porque a gente está tendo lesão o tempo todo, existem pequenas lesões, enfim, se você bater palma, por exemplo, você tem pequenas rupturas nos vasos das mãos. Se você espirrar, você pode ter pequenas rupturas de alguns capilares. Né? O animal, quando defeca, e faz muita força, ele pode ter ruptura e tem ruptura de pequenos vasos. Então, romper pequenos vasos não é uma coisa que é rara, né? Então ela está acontecendo o tempo todo. Então, por que a gente não tem esse estímulo à coagulação o tempo todo e essa cascata se amplifica e ela não para, que seria péssimo? Você teria a formação de trombos e a obstrução de vasos. Então, justamente porque a gente tem um equilíbrio desses processos, pró-coagulatório e anticoagulatório, ocorrendo de maneira equilibrada, em níveis baixos, basais. Então, a gente tem moléculas como, por exemplo, o TPA, que é o ativador tecidual do plasminogênio, muito produzido no pulmão, que vão degradar a plasmina. Então, essas células estão liberando fatores pró e anticoagulatórios, como, por exemplo, TPA, o tempo todo, para você poder ter a regulação desse processo. Então, o processo é equilibrado por várias substâncias. A gente falou do fator ativador do plasminogênio, a gente fala da antitrombina, a gente fala da proteína C ativada, a gente fala diversas substâncias que vão clivar fatores da coagulação, então vão ter atividade anticoagulatória, antitrombina, trombomodulina, são várias moléculas que a gente tem que vão, proteína C ativada, né, o fator ativador tecidual do plasminogênio, a antitrombina, são fatores que vão conter, né, esses outros fatores da coagulação, logo vão ter uma atividade anticoagulatória. Quando isso não acontece de maneira correta, o que acontece? O sangue coagula demais, entre aspas. E aí a gente pode ter, no ser humano muito frequente, você ter eventos cardiovasculares, então uma artéria, por exemplo, uma coronária, ela pode ser obstruída pela formação de um coágulo. E se ela obstrui, esse tecido fica sem nutrição, sem receber oxigênio e outros nutrientes, e aí a gente tem uma área de infarto, uma área que não recebe oxigênio. A gente pode ter infarto em outros tecidos também. Se a gente pensa nos pequenos animais e os grandes animais, o infarto já é um achado muito mais raro por questões que a gente não precisa conversar em detalhe agora. Mas infartos e trombos em artérias e vasos em geral não é um achado raro em medicina veterinária. Então a gente tem sim a formação de trombos quando há uma desregulação desse processo, inclusive numa situação extrema, o que a gente pode ter é o que a gente chama de CID, coagulação intravascular disseminada. O que quer dizer? Você começa a ter coagulação em vários locais por uma alteração patológica, que a gente vai estudar lá na frente, mas por alguns mecanismos, esse processo de hemostasia ele começa a ser ativado, superativado, né? E o processo hemostático, né, o anticoagulatório, ele não está balanceando bem esse processo pró-coagulatório. Então a gente tem esse desequilíbrio e a formação de trombos em vários vasos, e com isso o fluxo de sangue ele é interrompido, e aí diversos órgãos começam a sofrer, órgãos e tecidos começam a sofrer hipóxia. E o que facilita essa hipercoagulação? Isso foi descrito por um patologista, o Rudolf Virchow, né, um patologista muito proeminente, né, ainda no século XIX, e ele mostrou 3 fatores que favorecem o surgimento de trombos. Então, tanto a hipercoagulabilidade, o que é isso? É o sangue ser facilmente coagulável, isso pode ser por aumento de plaqueta, pode ser por aumento de fator de coagulação, pode ser por aumento da viscosidade, redução da quantidade de líquido. A lesão endotelial, que é o que estimula a liberação de fatores pró-coagulatórios, né? E a estase venosa, que é quanto mais parado o sangue, mais fácil é dele coagular. Então, esses fatores podem estar em maior ou menor grau juntos, e o que a gente tem culminando, né, nessa tríade aqui é a formação de trombos. Tá? Então, a gente toma muito cuidado na clínica quando a gente identifica um ou mais desses fatores no indivíduo. A gente muitas vezes, né, vocês vão estudar isso lá na frente, a gente tem até que promover a anticoagulação desse indivíduo, senão ele vai formar trombos. Tá? Aqui um vídeo para a gente praticamente finalizar esse encontro, fazendo um resumão da cascata de coagulação com os fatores, cofatores, então uma visão um pouco mais detalhada. Então prestem bastante atenção nesse vídeo. The coagulation cascade.
The integrity of the vessel wall and the endothelial cells that lie therein is monitored by circulating platelets. When injury to the vessel wall occurs, endothelial damage results in the exposure of subendothelial collagen fibers. This subsequently leads to a response from platelets, which adhere at the site of injury, are activated, and aggregate to form a primary hemostatic plug. The integrity of this seal relies on fibrin mesh formation, termed secondary hemostasis, to stabilize the plug. Fibrin formation is the result of the coagulation cascade, a series of enzymatic reactions that result in the production of covalently cross-linked fibrin. The cascade involves many different proteins. There are zymogens, or inactive precursors, of serine proteases, factor 2, factor 7, factor 9, factor 10, factor 11, and factor 12. Serine proteases are enzymes with the amino acid serine in their active site that hydrolyze specific peptide bonds. There are cofactors, tissue factor, factor 8, and factor 5. And there is a transglutaminase, zymogen, factor 13. A transglutaminase is an enzyme that forms peptide bonds between the side chains of glutamine and lysine amino acid residues. Finally, there is fibrinogen. Note that an activated coagulation factor is indicated by the suffix A. The activation of the serine protease zymogens occurs on negatively charged phospholipid membrane surfaces, represented here by the horizontal bars, of activated platelets, monocytes, and endothelial cells. Coagulation proceeds by the formation of 3 enzyme complexes: the tissue factor complex, tissue factor and factor 7A, the tenase complex, factor 8A and factor 9A, and the prothrombinase complex, factor 5A and factor 10A. Each of these complexes involve a serine protease, factor 7A, factor 9A, and factor 10A, a membrane-bound cofactor, tissue factor, factor 8A, and factor 5A, and calcium. The coagulation cascade has 3 sequential overlapping phases: initiation, amplification, and propagation. The coagulation process is set in motion by vessel wall injury. Blood comes into contact with cells that express tissue factor on their surfaces. Historically referred to as the extrinsic pathway because of the extravascular location of tissue factor, this pathway is the primary initiator of coagulation in vivo. Tissue factor binds both small amounts of circulating factor 7A and factor 7 zymogen, promoting its autoactivation to factor 7A. In the presence of calcium, this forms the factor 7A tissue factor complex, or TFC. The tissue factor complex activates small amounts of factor 10 and factor 9. Factor 10A forms a complex with factor 5A and calcium, the prothrombinase complex, to convert small amounts of factor 2, prothrombin, to factor 2A, thrombin. This small amount of thrombin formed during initiation of coagulation activates platelets, exposing a negatively charged membrane surface and stimulating the release of factor 5 from alpha granules. Details are shown in figure 26.6. This small amount of thrombin also activates factor 11, factor 8, and factor 5. On the activated platelet surface, factor 9A, some formed during the initiation phase and some formed by platelet-bound factor 11A during the amplification phase, binds to factor 8A and calcium to form the tenase complex. The tenase complex, as its name suggests, converts factor 10 to factor 10A. Factor 10A associates with factor 5A and calcium in the prothrombinase complex, resulting in a burst of thrombin generation. The thrombin formed during the propagation phase of coagulation is of sufficient concentration to promote fibrin clot formation. Thrombin cleaves fibrinopeptides A and B from fibrinogen
to form a soluble fibrin monomer. Fibrin monomers polymerize spontaneously to form an insoluble fibrin mesh. Thrombin also converts factor 13 to factor 13A, the transglutaminase that stabilizes the fragile clot by covalently cross-linking fibrin, making the fibrin polymer resistant to lysis. The contact factors play a minor role in initiating coagulation in vivo. However, they are important in the initiation of the coagulation cascade in vitro, as measured by the activated partial thromboplastin time, or APTT. This system is often referred to as the intrinsic pathway. Surface contact activates factor 12 to factor 12A in the presence of prekallikrein, abbreviated as PK, and high molecular weight kininogen, abbreviated as HMWK. Factor 12A converts prekallikrein to kallikrein, and factor 11 to factor 11A. Kallikrein feeds back to activate additional factor 12 and cleaves high molecular weight kininogen to release bradykinin. In vivo, the activation of factor 11 is not dependent on the contact proteins, and thus deficiencies of factor 12, prekallikrein, or high molecular weight kininogen are not associated with abnormal bleeding. Overall, the coagulation cascade is a series of overlapping and complementary pathways that drive the formation of cross-linked fibrin to stabilize the platelet plug. Então, pessoal, só para mostrar aqui no final, né, a formação da rede de fibrina, né? Óbvio que ninguém precisa decorar todos os fatores, cofatores, vias de ligações. Vocês estão ainda no primeiro contato com a fisiologia da hemostasia, mas conhecer as linhas gerais da via intrínseca, da via extrínseca, isso é muito importante, e saber em que eles culminam, né? Na formação de protrombina, trombina, o fator 10 em 10A, o fator 10A ativando a formação a trombina favorecendo a formação da fibrina, conversão do fibrinogênio em fibrina, estabilização da fibrina. Isso é muito importante para que vocês possam entender esse processo aqui. Então, vou botar o resto do vídeo agora, que é essa sequência de eventos aí numa animação mesmo, que fica também mais fácil de enxergar esse processo, como ele acontece mesmo de fato, sem ser só um monte de nome, número, de fator, tudo isso. Então, a lesão no tecido, no vaso, exposição do endotélio, do subendotélio, hemostasia primária e secundária. As plaquetas vão se ligar, né, por estímulo lá de fator de von Willebrand, estímulo à exposição do colágeno, receptores de ADP vão se ligar e essas plaquetas vão se ligar e secretar a trombina. E o passo final é que você tem a formação a conversão do fibrinogênio em fibrina e a estabilização dessa rede que vai segurar o coágulo ali no local. Então, quem tiver alguma dúvida, a gente vai discutir isso na aula presencial, e qualquer dúvida pode entrar em contato também.